Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. 4 vereadores do Rio são diplomados pela vitória nas urnas. É o meu segundo diploma, né? Tenho a alegria do primeiro ter sido de vereador da cidade e o meu segundo diploma eleitoral, né? Também tenho o de advogado, que foi antes, mas aí de vice-governador, uma alegria enorme. Vereadores do Rio votam códigos de obra e de vigilância sanitária. E a Rio TV Câmara dá um grande passo para ganhar um canal de TV aberta em 2019. É um sonho de todos os cariocas acompanharem aqueles parlamentares, o qual eles elegeram. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a Rio TV Câmara, que em 2019 pode ganhar um canal em TV aberta com 24 horas de programação. Um grande passo para isso aconteceu nesta terça-feira. 2 documentos foram assinados em um evento que reuniu representantes do Senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara do Rio e das emissoras legislativas do Estado e do município. A previsão é que dentro de 90 dias a TV Alerj e a Rio TV Câmara já estejam operando em TV aberta. Falta pouco para o Rio receber o sinal das TVs legislativas em canal aberto durante 24 horas. Nesta terça-feira, uma reunião na Assembleia Legislativa marcou o início da última etapa de trabalho antes do começo das transmissões. Representantes do Senado, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Vereadores, da TV Alerj e da Rio TV Câmara assinaram 2 documentos, um termo de compromisso e um acordo de cooperação técnica. Esse documento que assinamos hoje é um acordo de cooperação técnica, assinado entre a Alerj e o Senado Federal. É um documento que distribui deveres e obrigações para ambas as partes, para que a consecução do objetivo desse convênio seja alcançado. O importante dizer, na nossa visão, é que toda essa parceria ela só é possível justamente porque há essa divisão de deveres, responsabilidades, enfim, atribuições divididas, de modo que facilita para todos os entes poder ter cada um seu canal, agora aqui em TV aberta no Rio de Janeiro. O primeiro passo para a criação das TVs legislativas em canal aberto foi dado em 2007. Hoje, 11 anos depois, as autoridades envolvidas no processo garantem que, em até 90 dias, o morador do Rio vai poder assistir os novos canais digitais. A TV Senado em 15.1, a TV Alerj em 15.2, a TV da Câmara Federal em 15.3 e a Rio TV Câmara em 15.4. A rede legislativa de TV foi a primeira rede de televisão a se formar no Brasil com o recurso digital da multiprogramação. Ele possibilita o uso de um mesmo transmissor para 4 emissoras independentes. A rede legislativa de TV já está no ar em 50 cidades e está sendo implantada em outros 74 municípios, incluindo o Rio de Janeiro. Andou bastante, precisava assinar uns documentos, tem umas licitações andando, mas nada que vai ultrapassar aí 80, 90 dias. Eu acho que a gente pode até, inclusive, já marcamos aqui um calendário para que a gente possa acelerar para até final de fevereiro, a gente ter aí a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro transmitindo no canal aberto as sessões e os trabalhos das comissões, as audiências públicas. É muito importante para que a gente possa trazer a população para cobrar e acompanhar o trabalho do Legislativo no Estado do Rio de Janeiro e na Câmara Municipal. A vereadora Tânia Bastos, que representou o presidente da Câmara dos Vereadores, Jorge Felipe, no encontro, disse que se considera preparada para essa nova fase. É um sonho de todos os cariocas acompanharem aqueles parlamentares, o qual eles elegeram. E quero aqui agradecer imensamente, principalmente o empenho de todos os profissionais para que o nosso sonho realmente, agora, neste momento, está sendo realizado.
Com mais tempo no ar e em canal aberto, a Rio TV Câmara vai manter o compromisso de ter uma programação que fale sobre o trabalho dos vereadores e também sobre o Rio de Janeiro. A gente sempre diz que ela não é exclusiva do Legislativo, né? Tem todo um material da cidade do Rio de Janeiro que é justamente o que os vereadores representam ali. Então a gente fala do Legislativo e fala também da cidade. E a gente vai ter muito mais tempo para poder falar e trabalhar isso. Na sessão plenária desta terça-feira, a pauta de votação contou com projetos importantes apresentados por vários parlamentares e pelo Poder Executivo. O primeiro a entrar em votação foi o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que estima e fixa a despesa do município para o ano de 2019. O projeto recebeu mais de 6.200 emendas e, por solicitação da vereadora Rosa Fernandes, a votação do projeto foi adiada para uma sessão extraordinária. Eu solicito o adiamento por uma sessão, à medida que vamos fazer um esforço hoje para concluirmos os trabalhos e fazermos a votação da redação final na quinta-feira. Na sequência, os parlamentares aprovaram o projeto de lei complementar do Poder Executivo, que dispõe sobre o Código de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária do município. O projeto de lei de autoria dos vereadores Chiquinho Brazão e Luciana Novaes, que determina a estruturação de grupos multidisciplinares em apoio às pessoas com deficiência, também foi aprovado em segunda discussão. Outro projeto votado e aprovado pelos parlamentares foi o projeto de lei do Poder Executivo, que trata da securitização da dívida do município. A securitização parece ser uma saída, mas é uma saída mágica e falsa, porque ela antecipa a receita. Quando você antecipa a receita, você, na verdade, coloca o problema para anos seguintes. Os tais 2,5 bilhões que a Prefeitura pretende arrecadar ano que vem, são 500 milhões de reais por ano dos próximos 5 anos. O Estado do Rio de Janeiro ficou encalacrado pelo mesmo movimento que a Prefeitura agora apresenta. Nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, votaremos contrários ao projeto. E isso é simples compreender. Nós vimos e participamos de diversas discussões sobre esse projeto e, com todo o respeito que merece a Secretaria de Fazenda, não conseguiu a Secretaria de Fazenda nos convencer de que, de fato, isso não caracteriza antecipação de receita. Durante a sessão plenária, o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, falou sobre a instalação dos equipamentos para a implementação da Rio TV Câmara 24 horas, junto com a Assembleia Legislativa. Está sendo firmado um convênio com a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, para nós dividirmos despesas com um imóvel de propriedade da Assembleia Legislativa, no Sumaré, onde as despesas decorrentes da manutenção desse imóvel, para que ali possa ser instalada os equipamentos para a implantação das TVs de canal aberta, conforme convênio firmado com o Senado Federal, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, nós estamos imaginando que no prazo de 90 dias, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro passe a ter uma TV aberta. Então, é uma grande vitória do Parlamento Municipal e agradecemos muito ao Senado Federal por ter feito essa parceria conosco com a Assembleia Legislativa. Após a sessão ordinária, foram realizadas 2 sessões extraordinárias. Na primeira sessão extraordinária, foram votados 7 projetos de lei, 4 projetos de autoria do Poder Executivo e 3 projetos de autoria de vereadores. Entre os projetos de autoria do Poder Executivo, foi aprovado o projeto de lei complementar que institui o Código de Obras e Edificações Simplificado do município.
Já na pauta de votação da segunda sessão extraordinária, realizada nesta terça-feira, foram votados 5 projetos de lei, 3 de autoria do Poder Executivo e 2 de autoria dos vereadores. As 2 votações mais discutidas durante a sessão foram os 2 projetos do Poder Executivo. O projeto que cria no quadro permanente de pessoal do Poder Executivo a categoria funcional de professores adjunto de educação infantil e o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o ano de 2019. Durante a sessão, os parlamentares discutiram as emendas apresentadas ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o ano de 2019. E durante o grande expediente dessa terça-feira, o vereador Marcelo Siciliano usou a tribuna para se defender das acusações relacionadas ao assassinato da vereadora Marielle Franco em março deste ano. Eu hoje venho aqui rompendo um silêncio de praticamente 7 meses, respeitando toda a investigação pertinente a essa tragédia que aconteceu no dia 14 de março de 2018, o assassinato da vereadora Marielle e seu motorista Anderson Gomes. Porque eu respeitei muito, apanhei calado, porque eu achava que isso não ia prosperar, eu tinha certeza que essa mentira não ia prosperar, mas eu vendo tamanha insistência, me preocupa, porque eu não sei financeiramente como que isso está acontecendo para chegar onde chegou, Tarcísio. Eu não entendo, porque não tem elemento, mas eles continuam. Eu quero entender. Então hoje me preocupa tamanho dinheiro que está sendo investido para me colocar como culpado dessa história. Quem está por trás disso para tentar acabar com a minha vida? Para me vender, para me entregar como um troféu, uma mentira, para solucionar um caso? Agora, mais do que nunca, minha família super preocupada comigo, meus amigos super preocupados comigo, todo mundo que trabalha no meio da polícia, todo mundo que trabalha no meio jurídico, inclusive vários vereadores dessa casa falaram para mim, vai pedir proteção policial, vai isso, vai aquilo. Eu vou seguir a minha vida como eu sempre segui, vou andar de cabeça erguida como eu sempre andei, mas eu não posso deixar de registrar. Se acontecer alguma coisa comigo, com certeza é fruto dessa organização criminosa que está tentando fazer de tudo para me calar e não vai conseguir. Porque agora eu respeitei esse tempo todo, Tarcísio, e agora é mais do que nunca questão de honra eu ajudar e fazer de tudo para que o verdadeiro culpado seja preso e que pague pelo que ele fez. Após o pronunciamento de Marcelo Siciliano, foi a vez do vereador Tarcísio Mota cobrar o esclarecimento da morte de Marielle. Nós, da bancada do PSOL, nós, amigos pessoais de Marielle Franco, com quem convivíamos, queremos também entender por que Marielle foi assassinada, por quem Marielle foi assassinada. Desse ponto de vista, seguimos acompanhando as investigações com toda a atenção possível e com toda a dor que isso causa a cada dia 14, mês após mês, para tentar entender por que e quem cometeu esse odioso e covarde crime. Mais do que uma resposta rápida, nos interessa a resposta correta. Ter uma resposta rápida que não seja correta é ruim para todo mundo. Portanto, saber quem matou Marielle, por que Marielle foi morta, é fundamental, mas isso não impede que a gente siga nas lutas das pautas que Marielle defendia, mas também naquilo que está relacionado ao seu crime, seja um caminho, seja outro, qual é a atitude que a gente vai tomar. E você vai ver depois do intervalo, diplomação dos políticos eleitos nas últimas eleições tem a presença de 4 vereadores do Rio. A Câmara faz 15 anos
E agora você tem mais 2 canais de comunicação com a emissora. Além do YouTube e do Facebook, também estamos no Instagram e no Twitter. Saiba em primeira mão o que acontece no Legislativo Municipal e na cidade do Rio de Janeiro. Participe, mande sugestões, críticas e nos ajude a tornar a sua experiência cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Rio TV Câmara, 15 anos no ar. O motociclista é a principal vítima do trânsito. Juntos, podemos mudar essa realidade. Um trânsito mais humano depende de todos. Faça a sua parte. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Os candidatos eleitos nas últimas eleições ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa do Rio e à Câmara Federal foram diplomados durante uma solenidade na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 4 representantes do Parlamento Carioca estavam entre os 120 políticos eleitos. 4 vereadores começaram o ano de casa nova. Valceasa, Chiquinho Brazão, Otone de Paula e Cláudio Castro vão enfrentar desafios ainda maiores a partir de fevereiro de 2019. Nesta terça-feira, eles foram diplomados numa cerimônia no auditório da Emerge. Diante de familiares e autoridades, receberam um documento que representa a certificação do resultado das eleições de outubro. A solenidade começou com a apresentação da Orquestra do Amanhã, formada por crianças e adolescentes do Complexo da Maré. Wilson Witzel, eleito governador, foi o primeiro a receber o diploma. Em seguida, veio o vereador Cláudio Castro, futuro vice-governador do estado. A caminhada que eu vim trilhando, tudo que a gente veio fazendo, demonstrou que a população, realmente junto com o governador Wilson, nos achou prontos para essa missão. E agora é trabalhar muito e fazer jus a mais desses 4.600.000 votos. A ficha cai, vai caindo. É o meu segundo diploma, né? Tenho a alegria do primeiro ter sido de vereador da cidade e o meu segundo diploma eleitoral, né? Também tem o de advogado, que foi antes, mas aí de vice-governador, uma alegria enorme. Depois foram diplomados senadores, suplentes, deputados federais e estaduais. Será a primeira vez que os vereadores trabalharão fora da Câmara Municipal. Segundo eles, a experiência que levam de lá será de grande importância para o sucesso nos novos cargos que vão assumir. Valceasa, eleito deputado estadual, e Otone de Paula, federal, estavam no seu primeiro mandato na legislatura do Rio. Meu maior desafio vai ser fazer cumprir a lei, porque hoje nós estamos num cenário político muito defasado, o pessoal está tirando o político, englobando todo mundo, e nós temos que fazer o diferenciado. O maior desafio é representar a cidade dignamente, conseguir fazer um mandato como deputado federal, com a mesma intensidade que nós fizemos enquanto vereador da cidade do Rio de Janeiro, que fez com que nós saltássemos de 7.801 votos para 120.498 votos. Então, é essa confiança que a gente não pode deixar decepcionar nos nossos eleitores e agora em todo o estado do Rio de Janeiro. Já Chiquinho Brazão irá para Brasília, carregando na mala 4 mandatos consecutivos. Não tenho dúvida que nós temos diversas leis, mas muitas
dessas leis, na verdade, elas não se enquadram ou não se encontram com os interesses da população diretamente. São, sem dúvida nenhuma, leis que vão atender como um todo ao país, mas diretamente à população ali. Nós temos que regulamentar a proximidade, na verdade, dessas leis junto ao convívio da vida como ela é, né? A chefe de gabinete de Marielle Franco, Renata Souza, eleita deputada estadual, prometeu continuar a luta da vereadora assassinada em março deste ano. Os maiores desafios, sem dúvida, é a segurança pública. A gente sabe que a segurança precisa garantir o direito à vida. E, infelizmente, a segurança pública do Rio de Janeiro de hoje é a que mais mata. Então, a gente precisa de um trabalho muito qualificado para redução do número de homicídios e também do feminicídio. Essas são as nossas pautas. A solenidade terminou com um discurso do futuro governador, Wilson Witzel. Trazer de volta aos nossos jovens um orgulho de viver no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe a nossa jornada, Deus abençoe o nosso estado do Rio de Janeiro e a todos vocês nesta missão. Parabéns, deputados, parabéns, deputadas. Obrigado, Justiça Eleitoral, a todos os amigos, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi minha casa. Estaremos agora emanados, de mão dada, juntos, para reconstruir o Brasil e o nosso estado do Rio de Janeiro. Força a todos nós. Muito obrigado. Debate público discute resistência cultural do jongo e da cultura afro. Projeto de lei determina a divulgação de informações sobre cargos comissionados na prefeitura. Proposta obriga a humanização de alas pediátricas nos hospitais da rede municipal. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao dirigente sindical Benedito Belarmino de Siqueira. A Prefeitura do Rio anunciou que o Réveillon deste ano será o maior da história da cidade. A previsão é atrair mais de 2 milhões de pessoas à Praia de Copacabana, onde haverá 14 minutos de queima de fogos. Gilberto Gil e Ludmilla estão entre os artistas que vão se apresentar no palco de Copacabana. E a Guarda Municipal já pode utilizar nas ruas as pistolas de eletrochoque. São mais de 1.000 armas não letais que foram entregues à população durante uma solenidade que contou com a presença do prefeito Marcelo Crivella. A cena pode parecer forte, mas o choque desta arma apenas paralisa, não mata. Ela dispara 2 dardos capazes de neutralizar sem causar lesão permanente. A partir de agora, será um instrumento a mais para a Guarda Municipal do Rio. O efetivo de 7.400 homens já está sendo treinado para usá-lo em casos extremamente necessários. E o efeito que tem na pessoa é da incapacitação, ou seja, ela consegue escutar, ela consegue ver, falar, só não consegue se movimentar porque são bloqueados os movimentos dele. A incapacitação neuromuscular. Então ela perde a capacidade de ter vontade de fazer algo, fica totalmente incapacitado no chão. A pistola de choque já foi usada pela Guarda Municipal entre 2009 e 2013, quando houve uma proibição da Justiça. Só em abril deste ano, o Ministério Público conseguiu derrubar a liminar e liberar o uso da arma. Vale ressaltar que durante aqueles 5 anos, só 3 tiros foram disparados. A gente não abre mão desse treinamento contínuo. Sempre ir para as salas de aula para poder treinar, capacitar. Não abrimos mão, porque é isso que vai dar a ele uma atitude segura na hora em que ele for preciso utilizar. Um homem bem, com conhecimento, né, ele vai ter toda a tranquilidade para o fazer, se necessário. O prefeito Marcelo Crivella entregou pessoalmente 1.000 armas de choque para os agentes. No ano que vem, eles receberão mais 1.000. Durante a solenidade, os guardas fizeram uma demonstração. Atenção, cidadão! Parado! Guarda Municipal! Choque! A segurança não é específica do município, mas nós buscamos parceria com a iniciativa privada e o dono do Barra Shopping nos cedeu 100 motocicletas, sem custo para a prefeitura, a não ser a manutenção e o combustível.
Nós, então, por ideia do nosso comandante, para o nosso secretário de Ordem Pública, Amêndola, conseguimos colocar os rádios das nossas motocicletas na mesma frequência do rádio da PM. De tal maneira que estamos agindo, eu diria a você, de maneira conjugada, articulada, estrategicamente articulada. E estamos procurando cuidar do que se chama varejo do crime. E são os furtos, os roubos. O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo César Amêndola, considerou uma vitória a volta do uso da arma de choque pela Guarda Municipal. 85% a 90% dessas infrações que a Polícia Militar cuida, isso aí são perpetradas sem emprego de arma de fogo. Então, esses não letais, faltava para a Guarda dar uma resposta. Ou seja, um elemento para roubar um turista na orla marítima com uma faca, por exemplo, um canivete, 3 ou 4 ao mesmo tempo, com um pedaço de pau. Então, se vier a polícia, só tem arma de fogo, o único recurso. Vai ter que abater o agressor. A Guarda não entra como um mecanismo prévio antes de usar a potência de fogo máxima da Polícia Armada para poder imobilizar aquele agressor temporariamente e levá-lo à delegacia policial. Isso é um avanço fantástico. O número de ocorrências que a Guarda Municipal vai poder resolver com esses equipamentos não letais é fantástico. Ganha, como eu disse no começo, a população da cidade do Rio de Janeiro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.